A gente conversa agora com o Francisco Vieira, que é professor especialista em família real. Francisco, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Você estava agora também ali no CNN 360, então a gente segue com a nossa conversa por aqui. E eu quero perguntar a você, qual é o desafio de um rei Charles III, que assume essa posição de fato, mesmo depois de acompanhar a mãe durante tantos anos e saber que em algum momento chegaria a essa posição, mas também com uma nova primeira-ministra, ou seja, duas pessoas assumindo um novo cargo num mesmo momento, num país que tem uma série de desafios. Bem-vindo. Obrigado, boa noite. Eu acho que o que caracteriza a monarquia britânica é a capacidade de continuidade, né? Então, assim, na verdade, essa transição é porque nós aqui estamos testemunhando isso, né? Mas isso já vem acontecendo há alguns séculos. Então, assim, não há, na verdade, uma grande novidade. Claro que ele é o novo monarca, ele vai reinar, ele é o símbolo da nação, mas a nova primeira-ministra, né? Ela, enfim, foi convidada pela rainha a formar um governo, a formar o gabinete, e ela começa a governar. O contato que eles devem ter, certamente, serão de ajustes protocolares, porque na condução das linhas mestras do governo, a governante ela é dona do poder, né? O rei Charles agora, o rei Charles III, cabe a ele uma série de reajustes, acho que dentro da família real, determinadas cerimônias, algumas mudanças para que tudo continue como era, como é a monarquia, né? Eu acho que esse é o grande trabalho dele. Mas, na verdade, ele não tem nenhuma ingerência sobre o governo. Agora, professora, a gente estava acompanhando há pouco a imagem da quantidade de gente que está ali nos portões do castelo, para prestar homenagem à rainha. Houve também uma multidão chegando muito próximo ali do castelo de Balmoral, onde ela acabou morrendo nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. E durante toda a programação e também o acompanhamento que a gente faz junto com a CNN Internacional, com essa tradução simultânea que a gente tem só aqui, eu vi algumas pessoas dizendo que estavam ali por curiosidade, mas que não admiravam a monarquia porque a monarquia remetia a um período colonial que deveria ser superado. Por outro lado, a gente tem milhares de pessoas esperando e debaixo de chuva, de frio, para poder prestar essa homenagem. Como que você avalia o trabalho que a Rainha Elizabeth II fez para segurar a confiança do povo numa monarquia em pleno século XXI? Olha, é uma instituição que eu acho que faz parte do imaginário britânico, né? Quando morreu a princesa Diana, e que a gente pode dizer que houve aquela comoção nacional, né? Que o mundo descobriu que os ingleses choravam e tinham emoção, a gente desconfiou, né, que talvez tivesse uma animosidade com relação à rainha, ao príncipe Charles, e um teste de fogo foi ela sair no meio do povo para ver os cartões, as flores que eram colocadas para a princesa Diana. Pouco tempo depois, aconteceu um aniversário, uma data fechada também, né, de reinado dela, e foi um festejo enorme. Quer dizer, é como se ela renovasse essa popularidade. Eu acho que quando você me perguntou, o grande trabalho do rei Charles III, vai ver se ele consegue manter esse nível de popularidade que, sem a menor dúvida, a garantia era a Rainha Elizabeth II, porque os filhos dela já entraram num registro muito humano, muito, dentro de um cotidiano, dentro das suas fraquezas humanas, os escândalos dos divórcios, das corrupções, assédio a menores, enfim, você tem aí um vasto material, enquanto que a rainha foi a última exemplar, ela e o marido, né, que navegaram como se nada acontecesse, aceitando mudanças, como eu já repeti, né, para que tudo permanecesse como era. Nunca uma monarquia sofreu tantas mudanças como no reinado de Elizabeth II. Quando ela assume aos 27 anos, ela jamais poderia imaginar que ela ia ver todos os fatos que aconteceram dentro da família dela, com os filhos dela, e que ela aceitou, inclusive, dizendo que queria ver como rainha
a segunda mulher do seu filho, né, que em outra monarquia, em outro tempo, seria um casamento morganático, ela jamais seria rainha, né, seria um casamento desigual. Professor, antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero que, se possível, a gente cortar aqui para 3, dá para a gente chamar rapidamente imagens, então, da cobertura que nós estamos fazendo. Temos imagens ao vivo de Buckingham, onde milhares de pessoas agora passam a acompanhar e a aguardar a chegada de Rainha Elizabeth II, do corpo de Rainha Elizabeth II, para poder prestar suas homenagens, mas daqui a pouco a gente vai trazer para vocês que isso não é de uma hora para outra, que não é uma viagem rápida, há uma série de protocolos que precisam ser cumpridos, viagens que serão feitas para que todos possam, então, prestar as suas homenagens, um protocolo que já foi traçado aí há décadas e que agora será cumprido ao longo dos próximos dias. Nós temos imagens também gravadas do castelo de Balmoral, onde a Rainha Elizabeth estava hoje e onde a família chegou rapidamente, enquanto pessoas também estavam ali ao redor esperando por informações para que pudessem ter o último contato com a sua mãe. Então, os filhos da Rainha Elizabeth, Edward, Anne, Andrew e também agora o rei Charles III, chegaram ao local e a gente começou essa cobertura, inclusive, logo pela manhã, exatamente por conta disso, por conta da fragilidade da saúde da rainha, que já vinha sendo monitorada pelos médicos, ela que teve uma última internação em outubro de 2021, teve de dormir no hospital, isso já começou a gerar uma preocupação, parou de participar de alguns compromissos oficiais. Esses compromissos foram passados, então, para o seu filho, o príncipe Charles, que agora é o rei Charles III, que passa, então, a assumir, de fato, aquilo que era responsabilidade de sua mãe. Ao longo aqui do CNN Prime Time, nós vamos trazendo informações ao vivo, cobertura com a CNN Internacional e também as notícias sobre o traslado do corpo da Rainha Elizabeth II, né? Por onde ele deve passar, qual é esse protocolo que foi traçado há tantos anos e que agora a gente vai ver se cumprir ao longo dos próximos dias. Agora, eu deixo claro para vocês também que essa solenidade que leva à coroação do rei Charles III, ela pode demorar de meses a um ano, não é algo que acontece inclusive amanhã. Ele passa a assumir os compromissos, mas ainda haverá essa cerimônia oficial da coroação dele como rei. Eu quero voltar com o professor rapidamente para a gente conversar um pouquinho mais. E, professor, eu gostaria de saber por que a gente traz uma visão muito romântica, né, da Rainha Elizabeth II, de sua família. Ela tem mais de 70% até hoje da aprovação da população do Reino Unido, que chama bastante a atenção por ser uma monarquia que é muito criticada por todos, de ainda ter esse poder que a gente vê exercido em países como o que fazem parte do Reino Unido. Mas também quais foram os sapos que ela teve de engolir e quais serão os sapos que continuarão a ser engolidos pela família real, exatamente por ser a família real? Olha, eu acho que isso foi um fenômeno, faz parte da história do século XX, né, tornar uma invasão de famílias reais que levavam uma vida pública e que pouco se sabia da vida privada, né? Então, assim, deles. E há um momento em que, uma necessidade de popularização, eles são humanizados e sofrem as consequências disso, né? Então, assim, talvez o momento traumático foi o momento em que, né, não ela, a rainha, mas ela como chefe da Casa Real, proíbe o casamento da irmã com um herói de guerra só porque ele era divorciado. E a irmã dela foi perfeitamente infeliz o resto da vida, né? No momento em que ela tem que aceitar o divórcio dessa mesma irmã de um fotógrafo que, enfim, de jet set, você tem o divórcio de 3 filhos, né, escândalos uma nora que fazia lobby, né, que é descoberta com mala de dinheiro. Então você tem assim a princesa Diana, que aparece mais do que devia, era uma figura mas que devia de acordo com os padrões delas. Então, assim, são muitas as questões. E esse casamento do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles termina com, né, o casamento de um neto com uma afrodescendente, o que foi visto com extrema simpatia por muitos, mas que, no entanto, esse neto vira o jogo, diz que quer sair da família real, do primeiro escalão. Então, assim, é uma série de questões da minissérie. É uma minissérie ao vivo, que o público mundial assiste e acompanha todos esses fatos, entende? Então, assim, e ao mesmo tempo, você falou da coroação, vale lembrar que a monarquia britânica é a única que ainda mantém uma coroação. A coroação é uma cerimônia privada
dentro de uma abadia religiosa cheio de cunhos medievais. Né? Porque os reis hoje em dia são reis, a Europa tem 10 monarcas. Eles são aclamados, eles são reconhecidos pelos seus governos, mas coroado, ungido, só o rei da Inglaterra. Professor, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais, então, para que o senhor possa contar e trazer esses fatos que muitas vezes são desconhecidos, mas que são importantes para a gente entender esse momento e também um pouco da trajetória da Rainha Elizabeth II, tão admirada por seus súditos, criticada por alguns, mas que tem relevância imensa no mundo todo.